O nome dela no topo do currículo brilhou na tela do meu monitor como um fantasma do passado, uma assombração que eu pensava ter exorcizado há muito tempo. Isabela Rossi. O RH tinha pré-selecionado 5 candidatos para a vaga de gerente de marketing sênior, e o arquivo dela era o terceiro que eu abria naquela manhã. Por um instante, o ar pareceu ficar mais rarefeito no meu escritório no 22º andar, um espaço panorâmico com vista para a agitação de São Paulo, um lugar que simbolizava tudo o que eu havia conquistado. Mas ao ver aquele nome, eu não era mais Lucas Ferraz, CEO e fundador da Innova Tech Solutions, uma startup avaliada em 9 dígitos. Eu era, de novo, o garoto de 20 anos, magro e cansado, com o cheiro de desinfetante impregnado nas mãos e um uniforme cinza que parecia um atestado de invisibilidade. Meu coração, que aprendera a se manter calmo em reuniões com investidores e negociações de alto risco, deu um solavanco violento. Abri o arquivo. A foto era profissional, o sorriso ensaiado, mas os olhos, os mesmos olhos castanhos que uma década atrás me avaliaram com um misto de desdém e pena antes de me destruir com uma única frase. A experiência dela era impressionante, com passagens por 2 empresas conhecidas que, ironicamente, eram nossas concorrentes menores. Ela estava claramente qualificada, talvez qualificada demais para estar se candidatando a uma vaga que, para ela, deveria ser um passo lateral. Sinais de desespero. Fechei o laptop com mais força do que o necessário. O som ecoou no silêncio do meu escritório. Caminhei até a janela de vidro que ia do chão ao teto. Lá embaixo, os carros eram como insetos metálicos, cada um seguindo seu próprio destino, alheios ao terremoto que acontecia dentro de mim. O passado não era apenas um país estrangeiro, era um credor implacável, e a conta, pelo visto, havia chegado. Marquei uma entrevista com todos os 5, digitei em uma mensagem para a minha chefe de RH, Mariana. Eu mesmo conduzirei a rodada final. Todos, Sr. Ferraz? Ela respondeu, surpresa. Até a candidata Rossi? O histórico dela mostra alguma instabilidade nos últimos empregos. Sim, Mariana. Digitei de volta com um calafrio percorrendo minha espinha. Especialmente ela. Eu não queria vingança. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Eu queria um acerto de contas. Queria que ela olhasse para mim, não para o CEO, mas para o homem que ela um dia descartou como lixo, e entendesse a magnitude do seu erro de julgamento. E eu faria isso, não com raiva, mas com o peso esmagador do meu sucesso. Uma torre que eu construí tijolo por tijolo sobre a fundação da humilhação que ela me proporcionou. 10 anos atrás, meu mundo era definido pelos corredores vazios da universidade à noite. Enquanto os outros estudantes, incluindo Isabela, estavam em festas, bibliotecas ou em seus confortáveis dormitórios, eu estava empurrando um carrinho de limpeza. O rangido das rodas era a trilha sonora da minha vida. Eu era um estudante de ciência da computação durante o dia, um bolsista que mal conseguia pagar pelos livros e um faxineiro durante a noite, o fantasma que apagava os vestígios do dia acadêmico. O trabalho era brutal e solitário. Eu limpava salas de aula, esfregava banheiros, recolhia o lixo de jovens cujas maiores preocupações eram as notas dos exames ou quem levar para o baile de primavera. Minha maior preocupação era como conciliar um turno de 8 horas com um projeto de programação que valia metade da minha nota. O cheiro de água sanitária era meu perfume constante, e a fadiga crônica, minha companheira. Mas, em meio a essa rotina desgastante, havia um ponto de luz. Isabela Rossi. Ela era do curso de marketing, sempre impecavelmente vestida, cercada por um grupo de amigos que riam de tudo que ela dizia. Ela não andava. Ela flutuava pelos corredores, deixando um rastro de perfume floral e admiração. Para mim, ela era de outro universo. Eu a observava de longe, da segurança da minha invisibilidade. Via-a estudando na biblioteca, a testa franzida em concentração, a forma como mordia a ponta da caneta. Via-a rindo com as amigas no pátio, a cabeça jogada para trás, o som da sua risada parecendo música em meio ao barulho do campus. Eu era um romântico tolo. Criei uma narrativa inteira na minha cabeça onde ela não era como os outros. Onde, sob aquela aparência popular e perfeita,
Havia uma alma gentil que poderia ver além do meu uniforme cinza. Eu alimentava essa fantasia durante as longas horas de trabalho, imaginando conversas que nunca tivemos, encontros que nunca aconteceriam. Era uma fuga, um pequeno consolo para a dura realidade da minha existência. A humilhação, quando veio, foi tão rápida e eficiente quanto uma lâmina de guilhotina. Aconteceu em uma noite de quinta-feira. Eu estava particularmente exausto, tendo passado a noite anterior acordado terminando um trabalho. Meu turno estava quase no fim, e eu estava limpando o corredor do prédio de economia, um dos mais movimentados. Foi quando eu a vi. Ela estava saindo de uma sala de estudos com duas amigas, rindo de algo no celular. Naquele momento, uma onda de coragem imprudente, talvez nascida do puro esgotamento, tomou conta de mim. Era agora ou nunca. Deixei meu carrinho de lado, senti meu coração martelar contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Minhas mãos suavam. Isabela? Chamei, minha voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Ela parou. O trio de garotas se virou para mim. O sorriso de Isabela vacilou, substituído por uma expressão de pura confusão. Seus olhos percorreram meu corpo, do meu cabelo desgrenhado ao meu uniforme manchado e as botas gastas. Foi um escaneamento de um segundo, mas pareceu uma auditoria completa da minha alma e eu fui reprovado. Sim, ela disse, o tom frio, distante. Eu sou o Lucas, gaguejei, sentindo o rosto esquentar. Nós temos algumas aulas no mesmo prédio. Eu me perguntava se você gostaria de tomar um café algum dia. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, preenchido pelo desprezo não dito das amigas dela, que trocavam olhares de zombaria. Isabela inclinou a cabeça, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios. Ela se aproximou um passo, como se fosse compartilhar um segredo. Olha, Lucas, ela disse, sua voz baixa, quase um sussurro conspiratório, mas alta o suficiente para que suas amigas ouvissem. Isso é fofo de verdade, mas, como regra, eu não saio com a equipe da limpeza. E então, o golpe de misericórdia. Ela riu. Não uma risadinha, mas uma gargalhada genuína e cortante, da qual suas amigas fizeram coro. Elas se viraram e continuaram seu caminho, me deixando ali, parado no meio do corredor polido, sentindo-me menor do que jamais me senti em toda a minha vida. O eco de suas risadas pareceu ricochetear nas paredes por uma eternidade. Eu não senti raiva. Não no início. O que eu senti foi uma vergonha oca, uma sensação de que o chão havia se aberto e me engolido. Ela não tinha apenas me rejeitado. Ela havia invalidado minha existência, me reduzido à minha função mais humilde e zombado disso. Voltei para o meu carrinho, o rangido das rodas agora soando como um escárnio. Terminei meu turno em um torpor. Cada movimento mecânico. Naquela noite, no meu pequeno quarto alugado, não conseguia estudar. Sentei-me na escuridão, as palavras dela se repetindo em minha mente. Eu não saio com a equipe da limpeza. Foi ali, naquela escuridão, que a vergonha começou a coalhar e endurecer, transformando-se em outra coisa. Não era ódio por ela. Era uma raiva fria e furiosa de mim mesmo por ter permitido que a opinião de outra pessoa me definisse, por ter sonhado que alguém como ela poderia ver alguém como eu. Aquele foi o meu ponto de virada. A humilhação não me quebrou. Ela me forjou. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu nunca mais permitiria que ninguém me fizesse sentir invisível. Eu não trabalharia para ser aceito no mundo deles. Eu construiria meu próprio mundo. Um mundo tão grande e brilhante que eles não teriam escolha, a não ser notar. A rejeição de Isabela não foi o fim da minha história. Foi o catalisador. Ela me deu um presente que nenhuma aceitação gentil jamais poderia ter dado. Um motivo. A partir daquela noite, o trabalho de faxineiro não era mais apenas um meio de sobrevivência. Era combustível. Cada chão que eu esfregava, cada lata de lixo que eu esvaziava, era um lembrete do lugar de onde eu vim e um empurrão para o lugar aonde eu estava indo. Minha vida se tornou um exercício de disciplina brutal. Eu dormia 4 horas por noite no máximo. Meus turnos iam das 10 da noite às 6 da manhã. Das 7 às 8, eu tomava um banho rápido, comia algo e corria para a universidade. Das 8 da tarde às 5 da tarde, eu era um estudante, absorvendo cada palavra, cada linha de código, cada conceito. Depois das aulas,
Eu não ia para casa. Ia para um pequeno laboratório de informática no campus, um lugar esquecido com computadores antigos que ninguém usava e programava. Eu estava trabalhando em uma ideia, um software de otimização logística baseado em um algoritmo preditivo. Era ambicioso, complexo e, para a maioria dos meus professores, teórico demais. Mas para mim, era a minha única saída. Enquanto meus colegas se preocupavam com festas, eu me preocupava com a eficiência do meu código. Enquanto eles falavam sobre relacionamentos, eu falava com compiladores. Os fins de semana não existiam. Eram apenas dias mais longos para codificar, com breves pausas para comer macarrão instantâneo e questionar minha sanidade. Vi Isabela no campus algumas vezes. Ela nunca me reconheceu, ou, se o fez, nunca demonstrou. Eu era parte da paisagem, um fantasma em um uniforme cinza ou um estudante cansado curvado sobre um laptop. A dor da sua rejeição havia se transformado em um motor silencioso. Eu não a odiava. Eu a apaguei. Ela se tornou irrelevante, um mero marcador no tempo que separava o antes do depois. No meu último ano, participei de uma competição de startups da universidade. Inscrevi meu software, que eu havia batizado de InovaLog. Trabalhei na apresentação por semanas, praticando no espelho do banheiro do meu pequeno apartamento, vestindo o único terno que eu possuía, comprado em um brechó. Eu estava competindo contra equipes de estudantes de administração, com seus ternos caros, gráficos polidos e conexões familiares. Eu era apenas o garoto da computação que costumava limpar o vômito deles dos banheiros dos dormitórios. Mas eu conhecia meu produto. Eu conhecia cada linha de código, cada variável. Quando apresentei, não falei com arrogância. Falei com a convicção desesperada de alguém cuja vida inteira dependia daquele momento. Falei sobre eficiência, sobre resolver problemas reais, sobre como a tecnologia poderia nivelar o campo de jogo. E eu venci. O prêmio era de 50.000 reais, uma quantia que para mim parecia o tesouro de um rei. Não era o dinheiro, no entanto, era a validação. Alguém finalmente viu o valor no meu trabalho. Usei cada centavo daquele prêmio para fundar a Inovatech Solutions. Aluguei uma pequena sala em um prédio comercial decadente, um lugar tão pequeno que eu podia tocar as duas paredes ao mesmo tempo se esticasse os braços. Comprei um servidor de segunda mão e contratei meu primeiro funcionário, um colega de classe igualmente nerd e ambicioso chamado Ricardo. Os primeiros anos foram um inferno. Trabalhávamos 18 horas por dia, vivendo de café e da crença inabalável de que estávamos construindo algo importante. Houve momentos em que a folha de pagamento dependia de um cliente pagar uma fatura a tempo. Houve noites em que dormi no chão do escritório porque estava muito cansado para ir para casa. Enfrentei rejeição após rejeição de investidores que não entendiam nossa visão ou que simplesmente não apostariam em um garoto sem sobrenome e sem pedigree. Mas lentamente, dolorosamente, as coisas começaram a mudar. Conseguimos nosso primeiro grande cliente, uma pequena empresa de transportes que viu seu custo operacional cair 30% no primeiro trimestre usando nosso software. Esse sucesso gerou outro. O boca a boca começou a se espalhar. A Inovatech não era apenas mais uma empresa de software, nós entregávamos resultados. Contratamos mais pessoas. Mudamos para um escritório maior. Depois para outro maior ainda. O garoto que vivia de macarrão instantâneo agora estava assinando cheques de pagamento para 50 pessoas. Eu aprendi a negociar, a liderar, a inspirar uma equipe. Aprendi a usar um terno que me servia bem e a falar em uma sala cheia de executivos com a mesma confiança com que um dia falei com aquele painel de juízes da universidade. 6 anos após a formatura, a Inovatech Solutions recebeu sua primeira grande rodada de investimento. 20 milhões de reais. A notícia saiu em publicações de negócios. Fui perfilado como o CEO Cinderela, o garoto pobre que construiu um império de tecnologia. Eles amavam a história, mas não conheciam a verdade, a motivação sombria que me impulsionou através daquelas noites solitárias. Eu não buscava mais validação. Eu não precisava que Isabela ou qualquer outra pessoa me dissesse que eu era digno. Eu sabia. Eu havia construído a prova ao meu redor, em cada linha de código, em cada contrato assinado, em cada funcionário que acreditava na minha visão. A jornada do faxineiro ao CEO estava completa. E foi então, no auge do meu sucesso, que o fantasma do meu passado decidiu bater à minha porta, não pedindo um café,
mas um emprego. O dia da entrevista chegou com uma estranha calma. Vesti um terno azul marinho feito sob medida, uma camisa branca impecável, sem gravata. Minimalista, poderoso. Eu não precisava de armadura. Meu escritório era minha fortaleza. Mariana, minha chefe de RH, entrou às 10h55. Isabela Rossi está aqui, Sr. Ferraz. Ela é a última. Mande-a entrar em 5 minutos, Mariana. E, por favor, segure todas as minhas chamadas. Sim, senhor. Ela saiu, fechando a porta suavemente. Fiquei de pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos. Eu não estava nervoso. Eu estava curioso. Curioso para ver a mulher que me humilhou, agora reduzida a uma candidata buscando minha aprovação. Curioso para ver se restava algum vestígio da arrogância juvenil ou se a vida a havia amaciado. A porta se abriu. Sr. Ferraz, esta é Isabela Rossi. Virei-me lentamente. Ela estava ali, na porta do meu santuário. Estava mais magra, com linhas finas de preocupação ao redor dos olhos que a maquiagem profissional não conseguia esconder completamente. O sorriso em seu rosto era brilhante, mas frágil. Ela estendeu a mão. É um prazer conhecê-lo, Sr. Ferraz. Sou uma grande admiradora do que o senhor construiu aqui. Apertei sua mão. O toque foi breve, formal. Seus olhos não continham nenhum traço de reconhecimento. Para ela, eu era apenas o próximo degrau na escada corporativa que ela estava tentando desesperadamente escalar. Senhora Rossi, por favor, sente-se, eu disse, gesticulando para a cadeira de couro em frente à minha mesa. Obrigado por vir. Sentei-me e peguei o currículo dela, embora soubesse cada palavra de cor. A entrevista começou como qualquer outra. Perguntei sobre sua experiência, seus sucessos em campanhas de marketing anteriores, suas estratégias para o crescimento digital. Ela era boa, articulada, inteligente, usando todos os jargões corretos. Ela vendeu a si mesma com a confiança de alguém que estava acostumado a conseguir o que queria. Enquanto ela falava, eu a observava, não com ressentimento, mas com uma espécie de distanciamento antropológico. Eu via a ansiedade por trás da confiança, o leve tremor em sua mão quando gesticulava. A vida, ao que parecia, não tinha sido tão gentil com ela quanto sua aparência na faculdade sugeria. Seu currículo é impressionante, eu disse, inclinando-me para a frente. Mas me diga por que a Inovatec? Por que agora? Você parece ter tido dificuldades em se manter em seus últimos 2 cargos. A pergunta a pegou desprevenida. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Houve reestruturações, diferenças de visão com a liderança. Eu estou procurando um lugar com uma cultura forte, um lugar onde eu possa realmente fincar raízes e contribuir a longo prazo. Um lugar que valorize as pessoas. Cultura. Repeti, saboreando a palavra. Isso é muito importante para nós aqui. Nós temos uma política muito rigorosa. Acreditamos em tratar cada pessoa, do CEO ao pessoal da limpeza, com o mesmo nível de respeito. É o alicerce de tudo o que fazemos. Ao dizer a palavra limpeza, vi um leve espasmo em seu rosto, uma memória distante tentando vir à tona, mas ela a afastou. Eu concordo plenamente, disse ela, recompondo-se. É uma filosofia admirável. Sim, eu disse, meu tom agora mudando, tornando-se mais pessoal, mais suave. Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil há muito tempo, na universidade, na verdade. Eu a observei atentamente. A confusão começou a se formar em seus olhos. Ela estava tentando me situar, tentando conectar os pontos. Eu trabalhava no turno da noite. Continuei, minha voz calma e firme. No prédio de economia. Um trabalho difícil, mas honesto. Ele me ensinou muito sobre o caráter das pessoas. Você aprende muito sobre alguém pela forma como tratam a pessoa que limpa o lixo delas. O sangue começou a drenar do rosto de Isabela. A cor sumiu, deixando para trás uma palidez de cera. A boca dela se abriu ligeiramente. O reconhecimento lento e horrível finalmente amanheceu em seus olhos. Ela se lembrou. Lucas. Ela sussurrou, a palavra quase inaudível. Um fantasma de som na sala silenciosa. Eu sorri.
Não um sorriso de triunfo, mas um sorriso triste, cansado. Olá, Isabela. Faz muito tempo. Ela ficou sem palavras. O choque a paralisou completamente. A candidata de marketing confiante e articulada havia desaparecido, substituída por uma mulher pálida e trêmula, confrontada por um passado que ela, sem dúvida, nunca pensou que voltaria para assombrá-la de forma tão espetacular. Eu não sabia. Ela gaguejou, as mãos se apertando em seu colo. Eu não tinha ideia de que era você. Eu sei, respondi calmamente. É por isso que eu era para você, apenas a equipe da limpeza. Cada sílaba daquela frase odiada caiu como uma pedra no silêncio entre nós. Vi a vergonha e o pânico lutarem em seus olhos. Ela estava tentando calcular uma saída, uma desculpa, uma maneira de reescrever a história. Lucas, eu era uma garota estúpida, disse ela, a voz embargada. Eu era jovem, arrogante. O que eu disse foi horrível, indesculpável. Eu sinto muito de verdade. Eu aprecio o pedido de desculpas, Isabela. De verdade, eu disse. E era verdade. Uma parte de mim, o garoto de 20 anos que ela havia esmagado, precisava ouvir aquilo. Mas esta entrevista não é sobre o passado. É sobre o futuro desta empresa. Levantei-me e caminhei até a janela, dando-lhe as costas por um momento, reunindo meus pensamentos. Como eu disse, a cultura é tudo para nós. Contratamos com base no caráter tanto quanto na competência. E o caráter é revelado não em como tratamos nossos superiores, mas em como tratamos aqueles que percebemos como estando abaixo de nós. Virei-me para encará-la. Ela parecia pequena e indefesa na cadeira. Aquele garoto que você humilhou no corredor não era definido pelo uniforme que usava. Ele era um estudante, um sonhador, um futuro fundador. Ele era uma pessoa. E você o descartou sem pensar, porque para você, o status era mais importante que a humanidade. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto dela. Por favor, não deixe que um erro estúpido de uma década atrás defina quem eu sou agora. As pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Concordei, voltando para a minha mesa, mas não me sentei. O poder na sala havia mudado de forma irrevogável. Eu sou a prova viva disso. Mas, infelizmente, para esta posição não posso correr o risco. A pessoa que eu contratar para liderar nosso marketing precisa incorporar nossos valores fundamentais desde o primeiro dia. Ela precisa acreditar, em seu âmago, que todos merecem respeito. Não porque isso seja bom para os negócios, mas porque é a coisa certa a fazer. Estendi minha mão sobre a mesa. Foi um prazer revê-la, Sra. Rossi. Desejo-lhe toda a sorte em sua busca por um novo emprego. Ela olhou para a minha mão estendida, depois para o meu rosto. Ela entendeu. Não havia apelação, não havia negociação. Era o fim. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e apertou minha mão. O aperto dela era fraco, derrotado. Sem dizer outra palavra, ela se virou e saiu do meu escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho novamente, afundei na minha cadeira. Eu não senti a onda de alegria vingativa que eu poderia ter esperado. Não houve um grito de triunfo. Em vez disso, senti uma profunda e silenciosa sensação de liberação. O círculo havia se fechado. O fantasma havia sido exorcizado. O faxineiro não precisava mais de validação. O CEO não precisava mais de vingança. O que restou foi apenas Lucas, um homem que havia construído seu próprio mundo, não por despeito, mas por necessidade. E naquele mundo, ele finalmente estava em paz. Nos dias que se seguiram, a história da entrevista se espalhou silenciosamente pelo escritório. Mariana, minha chefe de RH, que conhecia minha história, simplesmente me deu um olhar de profundo respeito. Nada foi dito abertamente, mas a cultura da empresa, o alicerce que eu tanto prezava, parecia ter se solidificado. A lenda do CEO que começou como faxineiro ganhou um novo capítulo, um que não era sobre dinheiro ou sucesso, mas sobre dignidade. Eu nunca mais ouvi falar de Isabela Rossi. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ela. Espero que ela tenha encontrado seu caminho, que tenha aprendido com aquele dia. Espero que ela tenha percebido que o valor de uma pessoa não está em seu cargo, mas em seu coração. De pé, na janela do meu escritório, olhando para a cidade que se estendia abaixo de mim,
Percebi que a rejeição dela foi a coisa mais afortunada que já me aconteceu. Ela não fechou uma porta. Ela me forçou a construir meu próprio prédio. Eu não era mais assombrado pelo passado. Eu era grato por ele. Ele me ensinou que, às vezes, os momentos mais humilhantes podem se tornar as fontes de nossa maior força. E essa era uma lição que nenhum diploma universitário ou avaliação de startup poderia ensinar. Era uma lição aprendida nos corredores silenciosos da noite, com o cheiro de desinfetante no ar e um sonho teimoso no coração. O que você faria no meu lugar? Teria dado a ela uma segunda chance? Ou a justiça poética que ela recebeu foi a única resposta possível? Eu acredito que fiz a coisa certa, não por vingança, mas para proteger a alma da empresa que construí sobre os princípios do respeito, algo que ela, infelizmente, aprendeu tarde demais. E você? O que acha da minha jornada? Você acredita que a humilhação pode ser o maior dos motivadores? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você gostou desta história de superação e acerto de contas, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Quero muito saber o que você achou. Então deixe uma classificação de 1 a 10 para esta história nos comentários. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo que você vai amar. Dê uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve.